Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma questão muito legal de Tribunal Oficial de Andradina de 1999. 1999 refere-se aos crimes contra a administração pública. Vamos lá? Então, se você quiser pegar o caderno, fazer algumas anotações, é muito importante. Fechou? Vamos fazer a leitura. Olha lá. Pedro, funcionário da Prefeitura Municipal de Andradina, aplica o dinheiro que recebeu da União em convênio firmado para a construção de uma ponte na edificação de um prédio comercial para ulterior especulação imobiliária. Ao assim agir, Pedro, qual o crime que ele praticou? Vamos ler o enunciado de novo? Olha lá. Pedro, funcionário da Prefeitura Municipal de Andradina, aplica o dinheiro que recebeu da União em convênio firmado para a construção de uma ponte na edificação de um prédio comercial para ulterior especulação imobiliária. Ao assim agir, Pedro... Senhores, é o seguinte, nós temos... Toda verba pública tem uma destinação. Se você toma conta do dinheiro público e você tem de comprar viatura, é viatura. Você não pode construir uma ponte. Você tem de construir uma ponte, você compra viatura. Também não pode. Você tem de construir uma ponte, você compra remédio. Não pode. Todo dinheiro público tem uma destinação. Trata-se de norma penal em branco. LDO. LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem? Se você desviar o dinheiro em proveito da própria administração, você vai responder pelo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Até aqui tá beleza? Beleza. O que Pedro fez na questão? Ele tinha de aplicar o dinheiro que recebeu da União, um convênio firmado para a construção de uma ponte, na edificação de um prédio comercial. O que ele fez, pessoal? Pedro, ele aplicou o dinheiro que recebeu da União em convênio para a construção de uma ponte na edificação de um prédio comercial. Ou seja, senhores, ele tinha de construir uma ponte, ele construiu prédio comercial para ulterior especulação imobiliária. Esse sujeito, Pedro, ele é funcionário público, muito bem, ele tomava conta do dinheiro, muito bem. Ele desviou em proveito da própria administração? Não. Ele desviou em proveito próprio ou alheio, e não em proveito da própria administração. Então ele praticou qual crime? Eu tenho a impressão que peculato. Peculato, desvio. Peculato, desvio quando o sujeito desvia em proveito próprio ou de terceiro. Porque se ele desviar em proveito da própria administração, é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Ele não agiu dessa forma. Legal? Então, alternativa A. Não haverá praticado crime de renda auferida com a especulação reverter em prol da prefeitura? Claro que é crime, pessoal. Ele desviou o dinheiro público. Pratica o crime de peculato desvio? Opa! Desvio em proveito próprio ou alheio. Pratica o crime de emprego irregular de verbas públicas? Não! Por que emprego irregular de verbas públicas? Porque o emprego irregular de verbas públicas, o 315, ele desvia em proveito da própria administração. Ele não agiu desta forma. Ele desviou em proveito próprio ou alheio. Em proveito da própria administração, não. Pratica o crime de corrupção passiva? Senhores, quais são os verbos da corrupção passiva? Solicitar, receber ou aceitar. Não é o caso. Pratica o crime de prevaricação? Alternativa E. Também não. Prevaricação é retardar, deixar de praticar ou praticar o fato infringindo o dever funcional. Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa foi a intenção de Pedro? Não. Ele desviou em proveito próprio ou alheio. Isso é peculato desvio. Só recapitulando, se ele tivesse desviado em proveito da própria administração, aí seria emprego irregular de verbas ou rendas públicas do 315. Ele desviou em proveito próprio ou alheio, então é peculato, desvio, do 312 caput. E ele está induzindo você a responder a alternativa C, que é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Não está correto. Beleza? O gabarito, peculato.
peculatum, desvio. Legal, senhores? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau.